Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso do LaTeX. Nas aulas anteriores eu venho falando muito, e para quem é latequeiro, né, eu usava muito o termo LaTeX. Então, para não ficar parecido com LaTeX retirado da árvore para fazer borrachas, os criadores do próprio LaTeX eles, quando você pega os livros clássicos de introdução, eles fazem questão de dizer como é a pronúncia da palavra. Então, para que a gente retifique com relação às aulas anteriores, o termo correto é LaTeX. Feito essas correções e essas ponderações, estamos em mais uma videoaula e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Sem mais, gostaríamos antecipadamente de pedir sempre o reforço para aqueles que vêm gostando dos nossos materiais, passa para seu colega, seu amigo que também tem interesse comum, porque o nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Ainda mais, precisamos da sua força para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e aí a gente vem fazendo sempre grandes ponderações. Peço desculpa para vocês em alguns momentos que a gente faz algumas pausas de distribuição das videoaulas, porque realmente é desafiador desenvolver todos esses materiais relacionados à academia, que a gente tem nossas aulas, nós temos nossas outras atividades e também somos membros de família e aí a gente precisa ter foco para todas essas situações. Mas mesmo assim a gente vai na nossa raça construindo desenvolvimento e desenvolvendo materiais para todos vocês. Sem mais, nós já vamos passar aqui para a nossa área de apresentação. E hoje o que é que nós vamos tratar? Nós vamos tentar enxergar como é que nós construímos fórmulas matemáticas no ambiente de texto ou no próprio corpo do texto. Não vamos utilizar esse termo ambiente, porque para nós em LaTeX, ambiente ele tem uma justificativa própria, né? Ele tem um termo específico em que a gente tem um local onde a gente insere determinadas coisas e no arquivo ele tem um comportamento diferente. Então, para que a gente possa construir, nós vamos precisar de duas expressões básicas que nós vamos construir no nosso, na nossa fórmula matemática. Então, os dois símbolos em que a gente vai dizer que esse símbolo é como se fosse o delimitador do modo matemático na linha de texto. Vamos descrever dessa forma. Então, nós vamos descrever aqui para vocês dois termos. Então, eu vou usar um itemize para delimitar. Então, os dois termos, os dois símbolos que nós vamos utilizar vai ser este daqui. Então, eu vou usar o verbo para colocar ele como ambiente matemático. E nós vamos utilizar também, então, vai ficar o seguinte. Aqui, nós vamos delimitar pelo dólar. Então, aqui eu escrevo a fórmula matemática. Ou nós vamos utilizar esse outro símbolo aqui, que é justamente o barra, parêntese e fecha parêntese. Então, escolha um desses dois no LaTeX, tá? Então, só para que a gente compile e veja aqui, são esses dois símbolos. Então, vamos colocar aqui símbolos, delimitadores de modo matemático no corpo do texto. São esses dois. Então, são esses dois que nós queremos inserir. Então, como exemplo, vamos colocar aqui um subsection. Vamos colocar aqui um subsection. Exemplo.
Então, vamos criar o seguinte exemplo. Eu estou aqui querendo realizar, sou da área da estatística específico, estou simplesmente querendo denotar o símbolo matemático da média aritmética. Então, o símbolo matemático da média aritmética que nós utilizamos é o x com barra subscrito. Não subscrito, mas em cima da letra x. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o delimitador do modo matemático no corpo do texto e aqui eu vou escrever. O que vai acontecer nessas próximas videoaulas é que nós vamos fazer uma série de videoaulas mostrando símbolos, formas de se escrever, fórmulas matemáticas, dentre outras coisas, tá? Aqui nesse caso, eu não estou me apegando a símbolos específicos ou especiais. Eu estou escrevendo da forma mais simples. Então, aqui nesse caso, eu tenho um preâmbulo que não tem lá grandes coisas. Por exemplo, eu não precisaria desse begin, desse use package enumerate. Eu simplesmente estou utilizando dois pacotes básicos e as outras coisas é title e author. Nada mais. Então, aqui eu não entrei com nenhum pacote para começar a escrever alguma fórmula, porque eu não estou escrevendo símbolos especiais. Então, aqui nesse caso, eu vou usar o barra, que é um comando para colocar a barrinha em cima de qualquer letra, mas aqui a minha letra específica vai ser o X. Então, essa é o símbolo que eu uso para computar a média aritmética. Então, se vocês observarem aqui, está aqui o símbolo. Então, eu vou aumentar aqui um pouco mais o zoom para vocês observarem. E aqui já está o meu ambiente matemático. O modo matemático no corpo do texto. Perceba aqui nesse caso que a letra ela diferencia da letra no corpo do texto. Então, se eu colocasse de uma forma mais específica e colocasse assim, X, e aqui eu vou escrever algumas coisas um pouco avançadas. Então, o subscrito, o underline aqui nesse caso, seguido de uma letra ou de outro símbolo, ele torna o que está posterior ao underline de forma subscrita a letra, no caso X aqui. Mas eu não vou avançar ainda isso, porque nós temos uma aula específica sobre isso, tá? Então, eu estou colocando assim, vou colocar um outro comando, que é o ldots, em que ele me dá as reticências, mais um xn, tamanho amostral, tamanho n. Vou, aqui nesse caso, fechar o parêntese, aqui eu abrir e vou completar essa fórmula desse jeito. Ó. Vou colocar assim. Vocês vão perceber que a expressão ela se torna diferente do ambiente matemático. É isso que eu quero dar o destaque, para vocês perceberem que ela se torna um pouquinho diferente, percebe? Ó? Daqui, ó. Veja que a letra é diferente. Mas eu quero mostrar para vocês o outro comando. Então, deixando de uma outra forma, mais simples, eu vou preencher aqui e vou usar um textinho que eu já tenho completado, ou nós usamos essa daqui, ou vamos utilizar esse outro comando aqui, que é o mesmo, ó, que é o barra parênteses, abre e fecha. Lembrando que o barra aqui é no início, sempre no início, e depois eu ponho o parêntese abrindo e o parêntese fechando. Percebamos que vai acontecer a mesma coisa na compilação. Eu estou usando esse barra verbo para ele mostrar na íntegra como é o comando. E aí eu consigo perceber isso aqui direitinho, né? Ó. Eu consigo visualizar aqui melhor, né? Então, é dessa forma que a gente escreve no modo matemático no corpo do texto, usando os delimitadores dólar, dólar ou barra, abre parêntese, barra, fecha parêntese. Era isso que queríamos para a aula de hoje, espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!